Vamos falar sobre as sequências numéricas. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Tá? Já ative o sininho, já compartilha com seus colegas essa aula, que essa aula vai ser bem interessante. A primeira definição do que é uma sequência. Uma sequência numérica é uma função f que tem como domínio o conjunto dos números naturais e contra domínio o conjunto dos números reais. Tá? Lembrando que os números naturais para nós vai começar no 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Esse conjunto n, lá no seu domínio, ele vai funcionar como um contador. Então, ele vai servir para o seguinte no seu domínio. Você tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Tá? E, em geral, esses elementos são construídos a partir dos números naturais. Tudo bem? Então, você vai ter uma lei de formação que usa somente números naturais. Por exemplo, você tem a função f de n, onde n é um número natural, igual a n sobre 2n mais 1. Tá? Então, essa é uma sequência definida pelo seguinte. O primeiro elemento é 1 sobre 3. Por quê? Porque para n igual a 1, você tem que o f de 1 é igual a 1 sobre 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, 1 sobre 2 mais 1, que é 1 sobre 3. E assim você tem que o f de 2 é 2 sobre 5, tá? E o f de 3 é 3 sobre 7, né? E aí você vai seguindo. Por exemplo, o f de 1000, f de 1000, ou seja, qual é o milésimo termo dessa sequência? Né? Então você tem primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, até o milésimo termo. O milésimo termo é o f de 1000, que vai ser 1000 dividido por 2000, que é 2 vezes 1000, e 1. Né? Então, 1000 dividido por 2001. Esse é o nosso milésimo termo dessa sequência. Tudo bem? Logicamente, a gente vai ter algumas coisas aqui para determinar para essa sequência, mas por hora eu preciso que vocês saibam o seguinte: os elementos da sequência definidos por essa função f são 1/3, 2/5, 3/7 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, os elementos da sequência são os números que estão dentro da sequência. Perceba que ali eles têm ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Esses são aspectos importantes das nossas sequências. Em geral, quando os elementos da sequência são listados em ordem, indicamos o n-ésimo termo da sequência. Desse modo, os elementos da sequência do exemplo anterior são dados por 1/3, 2/5, 3/7, e isso vai seguindo até que no enésimo termo você tem n sobre 2n mais 1, e isso continua seguindo. Por quê? Porque a sequência é infinita. Existem sequências finitas? Existem sequências finitas. Só que sequências finitas não são interessantes para nós. Tá? A gente quer estudar sequências infinitas. Por quê? Porque queremos estudar somas infinitas posteriormente. Tendo em mente que o domínio de todas as sequências é o mesmo, utilizamos a notação AN dentro do parênteses com um indicadorzinho que o n pertence aos naturais para indicar a sequência Fn, né, f de n, onde o f de n é igual a n, ou seja, a imagem do n pela função f é igual a esse an. Para que isso? Para simplificar a notação. Então, geralmente, a gente escreve a notação de sequência dessa forma aqui, ó, com o an entre parênteses, né, com o símbolo dos naturais aqui, pode ter até um n pertencente aos naturais também, onde você tem que A1 é o f de 1, A2 é o f de 2, A3 é o f de 3 e assim sucessivamente. Mas por que eu faço isso? Quando você estuda análise real, que é a base teórica do cálculo, a gente não trabalha com essa parte de funções. Tá? Mas aqui é interessante por quê? Porque eu tenho agora todo o meu estudo de funções do cálculo para trabalhar com sequências. Eu associando uma sequência numérica a uma função, né, que eu tenho teoremas, que eu tenho técnicas, né, que eu já posso trabalhar com limites, derivadas, integrais, enfim. Para mim vai ser muito mais interessante. Tá? Note que cada número natural é elevado em um único número real. Olha só, perceba o seguinte, eu não estou falando que eles são todos iguais, mas que cada número natural tem ligação com um e apenas um número natural. Ah, pode acontecer do 2 ter ligação com o mesmo valor, né? O f de 1 e o f de 2 ser iguais? Pode acontecer. A sequência é constante. Tá?
mas ele está ligado apenas a esse número. Não existe uma outra seta que sai dele. Tá? Por exemplo, assim, ó, isso nunca vai acontecer. Vamos lá mais alguns exemplos. Por exemplo, a função f de n igual a n, ou seja, a sequência dos números naturais. Né? Aqui eu comecei no 0, mas tecnicamente a gente sempre começa ela no 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tanto que existe aí uma discussão sobre o 0 ser ou não natural. Tá? Uma outra é f de n igual a 1 sobre n mais 1, tá? Onde você tem o 1 dividido pela sequência dos números naturais, né? Quando a gente começa, aqui eu comecei no 0, tá? Ou então, quando a gente começa no 1, ela começa no meio, tudo bem? Quando o n começa no 1. O mais importante é, quando a gente for estudar limites dessas sequências, né? Ou seja, a convergência dessas sequências, esse primeiro termo vai ser irrelevante. Se você começa no 0 ou se começa no 1, vai ser irrelevante, tá? Temos aqui mais alguns exemplos ó, de uma sequência alternada, menos 1 elevado a n. Né? Quando o n for par, isso daqui é 1. Quando o n for ímpar, isso é menos 1. Então, os elementos são 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Né? E a sequência de valores dela é... Desculpa, o conjunto de valores dela é 1 e menos 1. Perceba que o conjunto de valores tem 2 elementos, mas a sua sequência será infinita. Tá? Perceba que aqui você pode criar uma coisa bem interessante. Ó. Você pode criar o f de 2n. Eu vou começar no 0, no 1, tá? De 2n menos 1. Tudo bem? Que é o quê? Que é o menos 1 elevado a 2n menos 1. Ou seja, independente do valor que você pegar para n a partir do 1, isso daqui vai te dar um número ímpar. Tá? Então, isso aqui vai ser menos 1. Em compensação, eu posso pegar também o f de 2n, né? Que vai ser menos 1 elevado a 2n, que independente de qual seja o valor do n, isso aqui vai dar 1. Perceba que o que você tem? Você tem duas subsequências desta sequência original. Perceba que a primeira subsequência ela é constante, sempre igual a menos 1, e a segunda subsequência, a dos termos pares, também, das potências pares, desculpa, também ela é constante igual a 1. Tá? Isso aqui vai ser muito importante para nós, observar essas coisas. Porque eu tenho duas sequências, eu tenho uma sequência que tem duas subsequências que convergem para valores diferentes. Isso vai indicar que a sequência original não converge. Lembra quando você estava limite de funções? O limite de uma função só existia somente se os limites laterais fossem iguais. Se eles fossem diferentes, então o limite não existiria. Tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Uma outra sequência interessante, n sobre n mais 1. Tá? Então, a sequência n sobre n mais 1 é 0, porque eu comecei com n no 0, 0, meio, 2 terços, 3 quartos, e assim sucessivamente, né? 4 quintos. E o conjunto de valores é dado por 0, 1, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, e assim sucessivamente. Qual a diferença? Isso é um conjunto de valores e isso é uma sequência. Um exemplo de sequência que você trabalha há muito tempo aí é a progressão geométrica, né? Você pode colocar aqui como a sua sequência r elevado a n, sendo r um número real. Tá? Então, aí, começando com o n no 0, você tem 1, r elevado a 1, r ao quadrado, r ao cubo e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a sua PG de razão r. Dizemos que duas sequências, AN e BN, são iguais se e somente se cada elemento respectivo das sequências forem iguais, ou seja, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3. Não adianta o A1 ser igual ao B3, o A2 ser igual ao B1, tá? Não adianta. Eles têm que ser iguais e têm que estar na mesma posição, tá? Vamos lá então. Exemplo. Perceba aqui, ó, você tem duas sequências aqui. 1 sobre n, né? Ou seja, 1, 1 meio, 1 terço, 1 sobre n e assim sucessivamente. E Bn, 2 sobre n mais 2 se o n é par e 1 se o n é ímpar. Então, como aqui eu comecei no 1, eu vou começar no 1 aqui também. Então, a sua sequência no Bn ó, é 1. Agora vamos lá, 2. 2 é par, então aqui embaixo vai ficar 4. 2 sobre 4 é meio. Agora vamos lá, n igual a 3. n igual a 3 é ímpar, 1. 4 é par. Então, você tem 1
Você tem 2 sobre 6, que é 1/3. Tudo bem? 5 é ímpar, 1. 6 vai ser 2 sobre 8, que é 1/4. Então, perceba que você vai ter essa sequência aqui como uma subsequência, tá? E eles estão alternados por 1. Perceba que em questão de elementos, você não precisa repetir o 1. O conjunto de elementos deles são iguais. Porém, como estão ordenados de maneira diferente, as sequências são diferentes. O que esse exemplo quer dizer? Quer dizer que se a sua sequência tiver o mesmo número de elementos, os mesmos elementos, isso não significa que elas são iguais, tá? Por causa da ordenação. O primeiro elemento das duas é 1, o segundo elemento das duas é meio, mas o terceiro elemento já é diferente. Por consequência, o quarto elemento vai ser diferente, o quinto vai ser diferente e assim sucessivamente. Tá ok? Como eu já tinha adiantado para vocês, nós temos também as subsequências de números reais. Então, se você tiver uma função h com domínio em n contra domínio em r, uma função estritamente crescente, e f uma função que sai do conjunto dos números naturais e vai para r, e for uma sequência, então a composição de f com h vai ser uma subsequência de f. Tá? Em termos mais simples, é como se você tivesse um subconjunto da sequência, só que esse conjunto tem que obedecer às ideias da sequência, não do conjunto de elementos da sua sequência. Então, por exemplo, vamos supor que o h de n é 2n e x de n é uma sequência. Então, a composição vai ser x 2n, que é uma subsequência chamada de subsequência dos termos pares. Vamos lá, vamos recapitular aqui o que a gente fez agora mesmo. A gente tinha a seguinte sequência: xn igual a menos 1 elevado a n. Tudo bem? Se o meu h de n for 2n, então você tem que o x de 2n vai ser igual a menos 1 elevado a 2n. E aqui você vai gerar uma sequência constante igual a 1. Tudo bem? Então é assim que funciona. Vamos pegar aqui uma menos óbvia. Vamos pegar aqui a n igual a 1 sobre n. Então perceba que o a de 2n vai ser igual a, começa a contagem no 1. N igual a 1, então meio. N igual a 2, então 4. N igual a 3, então 6. N igual a 4, então 8. Tá vendo? Então você tem essa sequência aqui. Do mesmo jeito você pode ter a 2n mais 1, que são as sequências de termos ímpares, né? Então você tem aí, vamos começar no 1. Então você tem 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 7 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então você tem aí a chamada sequência de termos pares. Você também vai ter a chamada sequência dos termos ímpares, tá? A subsequência dos termos ímpares. Uma outra forma de você estabelecer uma subsequência é você saltar, né, alguns termos. Então, por exemplo, você tem que o h de n, essa função que você vai oferecer a composição com a sua xn, é n mais p, onde p também é um número natural. Então, por exemplo, a sequência xn mais p é uma subsequência de xn. Então, vamos pegar aqui de novo a nossa sequência an. Tá? An vai ser a sequência 1 sobre n. Tudo bem? E aí eu vou pegar a sequência a, n, vou colocar aqui o p é 5. Tudo bem? Então, ó, o primeiro termo vai virar o sexto termo, então 1 sobre 6. O segundo termo vai virar o sétimo termo, então 1 sobre 7. E assim sucessivamente. Ou seja, você retira uma quantidade finita de termos da sua sequência quando você coloca a mais p ou x mais p. Tudo bem? Mas é uma subsequência da sua sequência. Então agora, definidas as subsequências, vamos falar sobre o que são sequências limitadas. Uma sequência será dita limitada se o seu conjunto de valores for limitado. Caso contrário, a sequência será dita ilimitada. Ou seja, uma sequência AN vai ser limitada se somente se vai existir um delta tal que o módulo de AN é menor do que delta para todo n pertencente aos naturais. Então é como se você fizesse o seguinte, ó. Vamos pôr uma reta aqui, tá? Então, vamos supor que você tenha que
Os conjuntos da sua sequência, eles começam aqui e vão seguindo. A sua sequência vai ser limitada se existir um valor aqui, que os seus elementos eles vão se aproximando, mas eles não cruzam para o lado de cá e nem cruzam para o lado de cá. O que acontece? Quando eu pegar o módulo desse elemento AN que está aqui, o que é o módulo do elemento AN? É a distância dele até o zero. Tudo bem? Então vamos supor, só para simplificar as ideias, que o zero está aqui. Então a distância dele até o zero é essa distância aqui, d. E que o delta está aqui. Tá? Então perceba que o módulo do delta, né, o delta é positivo, então o delta é maior do que o d, que é a distância do zero até o AN. Se não for possível estabelecer, aí você vira para mim e fala assim, não, mas ela passa. Se ela passar e não existir nenhum delta que barre a sua sequência, então essa sequência vai ser ilimitada. Mas se existe um delta que faça isso, então a sua sequência ela é limitada, tá bom? Se você conseguir colocar num cercadinho aí, ela vai ser limitada. Um exemplo bem interessante, a sequência 1 sobre n. Ó, vamos considerar que essa aqui é a nossa reta real, tá? Vamos considerar que o nosso zero está aqui, ó. Vamos pegar a nossa sequência AN igual a 1 sobre n com n pertencente aos naturais. Então, vamos começar com n igual a 1. Então, para n igual a 1, 1 sobre 1, 1. No meio do caminho você vai ter o segundo elemento, que é o meio. Aí você vai ter o 1/3. Aí no meio do caminho entre o zero e o meio você vai ter 1/4. Aí depois começa 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1000, 1 sobre 1 milhão. E aí vai tudo acumulando aqui no zero, ó, tá vendo? O que acontece? Qualquer termo que você pegar dessa sequência, ele está entre 0 e 1. Tudo bem? Então perceba que todos os elementos dessa sequência estão limitados entre 0 e 1. Então, essa é uma sequência limitada. Um exemplo de uma sequência ilimitada, a sequência dos números naturais. 0, né? Vamos lá, vamos começar com 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apesar de que ela tem um limite inferior, ou 0 ou 1, depende se você considera o zero natural ou não, superiormente ela não tem nenhum limitante, tá? Porque se você falar para mim que o limitante dela é delta, eu pego o primeiro natural acima do delta. Tá? Isso é bem possível de se fazer, né? É bem simples de você fazer isso. Ok, então perceba que, por exemplo, a sequência n sobre n mais 1 é limitada. Por quê? Porque ela vai cair nesse mesmo bloco aqui, ó. Você sempre vai ter o denominador maior do que o numerador. Tá? E como é uma sequência tem termos positivos, então você está sempre entre 0 e 1 nesse caso. Já a sequência menos 1 elevado a n é limitada também. Por quê? Porque você está sempre pingando de menos 1 a 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então se você pegar em um delta aí de tamanho 4, né, você consegue tranquilamente limitar as duas. Um delta de tamanho 1000, um delta de tamanho 2. Ele só não pode ser menor do que a distância de menos 1 a 1. Tá? Se você pegar um delta aí de tamanho 3, já funciona. Você vai de menos 1,5 a 1,5. Tá? A sequência cosseno de 1 sobre n é limitada. Essa aqui é bem interessante, né? Por que ela é limitada? Porque o cosseno, independente de qual seja o valor, ele está limitado de menos 1 até 1. Já a sequência n, como eu falei, a n igual a n, que é a sequência dos números naturais, é ilimitada. O que são sequências monótonas? Uma sequência vai ser monótona se ela for crescente ou decrescente. Tá? Quando a gente estuda análise, a gente tem umas definições um pouco mais acuradas. Não é só crescente e decrescente. Tudo bem? Mas aqui, para a gente simplificar no cálculo, a gente vai trabalhar com sequência crescente, que é aquela onde o termo anterior é sempre menor ou igual que o termo subsequente, ou a decrescente, de que o termo anterior é sempre maior ou igual que o termo subsequente para todo n, ou seja, para todos os elementos da sequência. Isso acontece. Uma sequência que seja crescente ou decrescente é denominada monótona.
Lembrando, insisto, quando você for estudar análise, existem outras classificações de sequência monótona, tá? Não crescente, não decrescente, tudo bem? Mas aqui a gente vai trabalhar só como crescente e decrescente. Exemplo, vamos estudar a monoticidade de cada uma das sequências seguintes. Então, primeiro temos n sobre 2n mais 1. Os elementos dessa sequência são 1/3, 2/5, 3/7 e assim sucessivamente. Eu fiz aqui o elemento AN e o elemento AN mais 1, tudo bem? Pelos elementos da sequência, a gente fica tentado a dizer que essa é uma sequência crescente, tá? Mas na matemática não adianta ficar tentado, você tem que mostrar que isso acontece para todos os elementos, independente do valor de n. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos assumir a nossa suposição. Se a gente chegar numa verdade, está valendo, é isso que a gente tinha mesmo. Se a gente chegar num absurdo, então essa nossa suposição não é verdade. Então, como a gente só tem duas hipóteses, ela vai ser então decrescente. Vamos lá, assumindo que ela é crescente, então o termo AM tem que ser menor ou igual que o termo AN mais 1. Tudo bem? Bom, se isso acontecer, eu multiplico cruzado aqui e aqui. Fico com 2n² mais 3n menor ou igual que 2n² mais 3n mais 1. Tá? Bom, posso simplificar esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, e a gente fica com 0 do lado esquerdo e 1 do lado direito. 0 menor ou igual a 1, que é uma verdade. Logo, a minha sequência é crescente. Tudo bem? Se tivesse dado o contrário, 0 maior ou igual que 1, aí a gente teria um absurdo, logo a minha sequência seria decrescente. 2. 1 sobre n. Bom, os elementos dessa sequência são 1 sobre n, né? Ou seja, 1, 1 meio, 1/3, 1/4, o que nos dá a ideia de que ela é decrescente. Aqui eu fiz o termo AN e aqui eu fiz o termo AN mais 1, tá? O que nos impede acreditar que essa sequência é monótona decrescente. De fato, se você fizer um comparativo entre os dois, ó, se for decrescente, então eu quero que o AN seja maior que o AN, maior ou igual que o AN mais 1. Então, 1 sobre n tem que ser maior ou igual que 1 sobre n mais 1. Por que eu tirei o igual? Porque, obviamente, aqui já não tem como ser igual, né? Você sempre vai somar 1 no elemento anterior. Então, eu já tirei o igual. Mas não teria problema nenhum. O que acontece? Você chegaria aqui, n mais 1 é maior que n. Multiplica o n cruzado, multiplica o n mais 1 cruzado. Como nenhum deles é negativo, você não precisa alternar o sinal. Tá? Então, você tem que termos iguais em lados opostos da desigualdade, você tem que 1 é maior que 0. O que é? 1 é maior que 0. O que é uma verdade? Sendo uma verdade, então essa sequência é decrescente. Bom, então agora que a gente estudou a monoticidade de uma sequência, a gente vai falar sobre o limite de uma sequência. O limite de uma sequência basicamente é o local, é um valor para os quais os elementos da sequência estão tendendo, né, de uma forma, estão se aproximando dele a cada vez que o n aumenta. Tá? Então, por exemplo, uma sequência AN possui limite L se para qualquer epsilon maior que 0. Existe um número natural n maior que 0, tal que se n minúsculo for maior que n, então o módulo de AN menos L é menor do que epsilon. E nesse caso, a gente vai escrever que o limite de AN, quando n tende a mais infinito, é igual a L, ou simplesmente que o limite de AN é L, ou que AN tende a L. Tudo bem? Basicamente, isso aqui é uma extensão, né? É um caso particular da definição de limite de funções reais. Tá? Uma sequência que possuir limite vai ser dita convergente, uma sequência que não é convergente é dita divergente. Como nós não vamos usar essa definição nesse curso de cálculo, então nós vamos seguir para a parte prática. Se estivéssemos estudando um curso de análise real, aí sim nós iríamos dissecar toda essa definição. Agora nós vamos trabalhar com o teorema mais importante dos limites de sequência, tá? Que é o teorema que diz que o limite de 1 sobre n é igual a 0. Nós vamos demonstrar esse teorema exemplificando a definição do limite de uma sequência. Tá? Então eu vou considerar epsilon maior que 0 e vou considerar n, esse n maiúsculo, como o primeiro número natural maior do que 1 sobre epsilon. Tá? Aqui está errado, é 1 sobre epsilon. Dessa forma, se eu tiver um n
número natural maior do que esse primeiro natural maior que 1 sobre epsilon, então o n é maior do que 1 sobre epsilon. Logo, multiplicando cruzado, eu consigo então passar esse epsilon para cá, o n vem para debaixo do 1, então eu fico que o epsilon é maior do que 1 sobre n. Como o n é um número positivo, então eu posso falar que ele, 1 sobre n, é igual ao módulo de 1 sobre n. Logo, o módulo de 1 sobre n é menor que epsilon. Bom, mas 1 sobre n é igual a 1 sobre n menos 0. Logo, o módulo de 1 sobre n menos 0 é menor do que epsilon, certo? Sendo assim, então, pela definição, 1 sobre n tem que convergir para 0, tá? Então, essa é a nossa demonstração, a gente usou aí a definição de limite para ela. Agora vamos tratar aqui de 3 proposições importantes sobre o limite de uma sequência. A primeira diz que o limite da sequência é único, tá? A terceira diz que toda sequência convergente é limitada, tá bom? Mas nem toda convergência, nem toda sequência limitada é convergente. Então aqui é importante dizer que mas nem toda sequência limitada é convergente, tá? E a última proposição, seja xn uma sequência, então essa sequência será convergente com limite zero, se e somente se o módulo dessa sequência for convergente com limite zero. Propriedades do limite de uma sequência. Bom, aqui o que a gente vai te falar é o seguinte, que a soma dos limites é o limite das somas, tá? das sequências. O limite do produto de sequências é o produto dos limites. E o limite da divisão de sequências é a divisão dos limites de cada uma das sequências, se o limite da sequência do denominador for diferente de zero para todo n. Tá? E também que toda sequência constante é convergente e converge para a própria constante. Então vamos lá, vamos calcular o limite dessa sequência aí, ó, 2n sobre, n sobre 2n mais 1. É bem interessante lembrar que isso aqui é como se fosse o que eu quero calcular, o limite de n tendendo a mais infinito de n sobre 2n mais 1, tá? Bom, aqui você poderia lembrar daquele truque que a gente usa lá no cálculo 1, que é considerar os termos de maior valor quando você tem o limite de uma variável que tende a infinito. Então, no numerador é o n, no denominador é o 2n. Então, aqui isso aqui é o limite de n tendendo a mais infinito. Simplificou o n com esse n de meio. Limite da constante é a própria constante. Tá? Então, a gente está usando técnicas lá do cálculo 1 para fazer isso. Ou então, você pode usar essa forma aqui, ó. O termo de maior valor, o termo de maior expoente que aparece é o n elevado a 1, nos dois lugares. Então, você vai dividir o numerador e o denominador por n. Então, dividir o numerador por n ficou com 1, dividir o denominador por n ficou com 2 mais 1 sobre n. Na hora que você passar o limite, com n tendendo a infinito, limite da constante à própria constante, limite da constante à própria constante, limite de 1 sobre n, 0. 1 no numerador, 2 mais 0 no denominador, limite é meio. Tudo bem? É uma outra forma de você fazer. Uma proposição bem importante para nós é a seguinte. Se xn for uma sequência convergente com limite 0 e y de n for uma sequência limitada, então o produto das duas converge para 0. Tá? Um exemplo bem interessante é essa sequência aqui. Ó. A sequência cosseno de n, você não sabe para quanto ela converge, porque ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando entre menos 1 e 1, tá? Lá naquele gráfico dela. Mas você sabe que como ela está entre menos 1 e 1, ela é limitada. Tudo bem? Já essa daqui você sabe que converge para 0. Então, uma sequência que converge para 0 vezes uma sequência limitada, essa sequência aqui converge para 0. Tudo bem? Por causa dessa proposição. Vamos falar agora sobre um pouquinho de subsequências. Se xn for uma sequência convergente com limite L, então toda subsequência de xn será convergente com limite L. Ou seja, toda subsequência tem que convergir para o mesmo limite da sequência, tá? Se esse limite existe. Então, uma forma muito interessante de você verificar se uma sequência tem ou não limite é encontrar duas subsequências que tenham limites diferentes. Por quê? Porque duas subsequências que têm limites diferentes indica que o limite da sequência não existe, né?
Ou seja, esse resultado é importante, pois implica no seguinte critério negativo de convergência, que é bastante utilizado. Pois se uma sequência possuir duas subsequências convergentes com limites distintos, então a sequência será divergente. Por exemplo, a nossa sequência menos 1 elevado a n. A gente sabe que a sequência de termos pares converge para 1 e a sequência de termos ímpares converge para menos 1. Então, essa sequência não é convergente, ou seja, ela é divergente. Bom, antes da gente seguir, é importante falar agora de um teorema, né, que envolve sequências monótonas e a convergência. Então, toda sequência monótona e limitada é convergente. Esse teorema é um teorema de demonstração que demanda um pouco mais de técnica, né? No futuro curso de análise ele vai entrar, mas por hora vamos ficar com um exemplo de verificar se a sequência 2 elevado a n sobre n fatorial é convergente. Os elementos dessa sequência são dados abaixo, aí, 2 elevado a 1 sobre 1 fatorial, 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, 2 ao cubo sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente, né? Até 2 elevado a n sobre n fatorial, 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então aqui, e assim continua, né, obviamente. Vamos pôr uma vírgula aqui. E aí, vírgula ficou grande. E aí eu tenho aqui o termo AN e o termo AN mais 1, tá? Onde percebemos que a sequência é decrescente. Porque se você falar que 2n sobre n fatorial, 2 elevado a n sobre n fatorial é maior ou igual que 2n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, você tem o seguinte: tudo é positivo, então eu posso multiplicar cruzado sem preocupar com a mudança do sinal. Então eu fico com 2 elevado a n, que multiplica n mais 1 fatorial. Tá? Maior ou igual que 2 elevado a n mais 1 vezes n fatorial. Perceba que nós teremos o seguinte: n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então eu vou poder cancelar esse n fatorial que está do lado de cá com o n fatorial que está do lado de cá. Porque um está multiplicando e o outro está multiplicando do outro lado. Tá? O 2n mais 1 é 2 elevado a n vezes 2. Então, esse 2 elevado a n de cá simplifica com esse de cá. Tudo bem? Então, eu sobrei com n mais 1 maior do que 2. Tudo bem? O que é verdade? Sempre que maior ou igual a 2, o que é verdade sempre que você considera que a sua sequência começa no 1. Né? Então, aqui, ó, perceba que os elementos da sequência começam no 1. Tudo bem? Então, ela é uma sequência decrescente. Bom, como ela é uma sequência decrescente, eu sei que ela é monótona. Agora eu preciso investigar se ela é limitada. Tá? Como para todo inteiro positivo n, n mais 1 é maior ou igual a 2, a sequência vai ser monótona decrescente. Isso a gente já concluiu. Portanto, como 2 elevado a n dividido por n fatorial está sempre entre 0 e 2, então a sequência também é limitada. Bom, como que você verifica isso? Suponha que 2 elevado a n sobre n fatorial seja maior ou igual a 2. Tá? Isso vai significar que 2n é sempre maior ou igual que 2 vezes n fatorial. Agora perceba o seguinte: o que é 2n? 2n é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso tudo n vezes. Tudo bem? Agora, 2 vezes n fatorial é igual a 2 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 e assim até o n. Ok? Então, perceba que aqui o que você vai ter? Você vai ter n termos de multiplicação 2 e aqui você vai ter n termos onde desse daqui para frente todos são maiores que 2. Tá? Então, obviamente, isso daqui é um absurdo. Tá? Por quê? Porque o 2 elevado a n ele já vai aparecer em alguma dessas potências aqui de 2. Tá vendo? 2, 4, 8, o próprio 6 ali tem 2. Então, você pode ir desmembrando aí esses elementos. Tá? Como essa afirmação ela gerou um absurdo, então posso dizer que ela é falsa. Então, só o contrário que pode ser verdade. Então, ele é menor que 2. Como todos os termos são positivos, então eu posso dizer que é maior que 0. Tudo bem?
Então está entre 0 e 2 a sequência é limitada. Portanto, sendo limitada e monótona, a minha sequência é convergente. Ah, ela converge para quanto? Não faço a mínima ideia. O teorema não diz para quanto ela converge, e sim, simplesmente que ela converge. É interessante, você já iria se acostumando com isso. Sequências e séries, muitas das vezes você tem um resultado que te fala, que te garante a convergência, mas não te fala para quanto ela converge. Limites infinitos para sequências numéricas. Vamos considerar 3 tipos de sequências divergentes. Aquelas que convergem para mais infinito, as que convergem para menos infinito, e aquelas que são limitadas, mas não são convergentes. Por exemplo, 2 elevado a n diverge para mais infinito. Por quê? Porque o limite de 2 elevado a n, quando n tende a infinito, é mais infinito. Já menos n diverge para menos infinito. Por quê? Porque aí você tem a sequência menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos infinito. Já 1 mais o seno de n e menos 2 elevado a n oscilam. Tá, o que quer dizer? Você tem oscilações aí em questão de sinal, ou 1 mais o seno de n, você não sabe o que vai acontecer, você só sabe que elas são limitadas. Essa daqui é limitada entre 0 e 2, porque o seno está limitado entre menos 1 e 1, tá? E essa daqui vai oscilar em termos positivos e negativos, tá? Então você não sabe se ela vai para menos infinito ou se ela vai para mais infinito. Nessa daqui, a subsequência de termos pares, né, que é an a 2n igual a menos 1 elevado a 2n, tudo bem? Ela é igual a 4 elevado a n. Então, ela vai para mais infinito. Já de termos ímpares, a2n mais 1, ela é igual a menos 2 elevado a 2n mais 1, tá? Que vai ser uma sequência que vai convergir para menos infinito. Essa daqui converge para mais infinito. Tudo bem? Então, nesse caso, você não tem uma ideia do que vai acontecer. Elas vão oscilar. Esse teorema vai ser muito legal para nós, por quê? Porque ele amarra uma função real com uma sequência de forma com que a gente possa usar o limite da função para calcular o limite da sequência. Se o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é L, e esta função está definida para todo inteiro positivo, então existe uma sequência AN, tal que AN é igual a f de n, de forma que essa sequência vai convergir para L. Então, o que esse teorema está me fazendo? Ele está me dando uma ferramenta de que eu posso transformar o limite de uma sequência numérica no limite de uma função, desde que essa função real esteja definida para todo número inteiro positivo. Tá? Então, basicamente, o que ele está me dizendo é o seguinte, ó, se você tiver uma sequência que foi gerada a partir de uma função, igual a gente fez lá no início da aula de sequências, então fica à vontade para usar tudo que você sabe de limite, inclusive regra de L'Hopital. Ok? Então vamos lá, vamos calcular o limite de algumas sequências aqui. A primeira, 4n² sobre 2n² mais 1. Então nesse caso é bem simples, considera os termos de maior grau, né? E aí você tem 4n² sobre 2n². n² simplifica com n², fica 4 sobre 2, 2, que converge para 2, porque isso é uma sequência limitada. Tá? Então você tem aqui. O que acontece? Eu posso, então, fazer a equivalência dessa sequência com a função 4x² sobre 2x² mais 1 e calcular o limite de x tendendo a mais infinito de 4x² sobre 2x² mais 1, que é 2. Tudo bem? Então é isso que esse teorema está me falando. O segundo exemplo fala para eu calcular o limite da sequência n, que multiplica seno de π sobre n, e essa daqui é bem fácil. Ó, o primeiro erro que você comete aqui é assumir que você tem uma função que vai para zero vezes uma função limitada, então esse limite vai para zero. Perceba que esse daqui vai para infinito e esse daqui é limitada, tá? Entre menos 1 e 1, tá? Falando do seno, ok? Mas eu posso fazer uma mudança aqui, trazer ela para o f de x igual a x sobre x, que multiplica o seno de π sobre x, que pode ser reescrita como o seno de π sobre x, dividido por 1 sobre x, e aqui, na hora que eu for calcular o limite disso quando x tende a infinito, eu vou ter 0 e 0. Seno de 0 é 0, então você tem uma determinação 0 sobre 0. Mas aqui tem uma coisa bem interessante que você pode fazer. Ó. Se você considerar 1 sobre x como sendo u, então você vai ter que esse f de x é o seno de π
vezes U dividido por U. E aí, o x agora, desculpa, vai tender para zero. Por quê? Quando o x tende a mais infinito, U tende a zero, tudo bem? Então, agora o U vai tender a zero. Então, você vai ficar com o limite de U tendendo a zero do seno de π vezes U sobre U, que é quase o seu limite fundamental. Mas se eu vier aqui e dividir e multiplicar por π, eu vou ter que isso é o limite de U tendendo a zero de π, que multiplica seno de π vezes U dividido por π vezes U. Tá? Ou seja, jogo π para fora, limite de U tendendo a zero do seno de π vezes U dividido por π vezes U. Aqui eu tenho o primeiro limite fundamental, né, que é 1, logo o limite é π nesse caso. Então eu usei uma ideia do primeiro limite fundamental para isso. Você poderia usar a regra de L'Hopital também, vai chegar no mesmo lugar e a poder afirmar que a sequência n converge para π. Então você tem as duas formas, pode usar o primeiro limite fundamental ou usar a regra de L'Hopital. Não vou entrar em detalhes na regra de L'Hopital, mas tem lá no nosso site, passo a passo, como que a gente chega aqui. Bom, terceiro. Nesse terceiro, a gente vai ter algo muito parecido que a gente teve nos outros dois, tá? A gente vai pegar essa sequência e vai quebrar ela com 4n² sobre 2n ao quadrado mais 1, n que multiplica seno de π sobre n. Tá? E aí, eu vou deixar como exercício para vocês, pelos cálculos dos itens anteriores e pela propriedade de limite, a gente vai chegar que ele é igual a 2π. Tá? A lógica é bem parecida com a anterior. Por quê? Porque isso aqui vai ser, então, o limite de x tendendo a mais infinito de 4x² sobre 2x² mais 1, que multiplica o limite de x tendendo a infinito de x seno de π sobre x. A gente sabe que esse é π. A gente calculou ele agora mesmo. E esse daqui, pela propriedade de limite, o que a gente tem? Pega os termos de maior grau, vai ficar 2 o limite, né? Então, 2 vezes π, 2π. Talvez o exemplo mais comum de sequência numérica é a progressão, tá? A progressão aritmética, que é a PA, ou a progressão geométrica, que é a PG. A progressão aritmética, a PA, é uma sequência cuja diferença entre um termo qualquer e o termo antecedente é sempre a mesma. Sua lei de formação é recorrente e é necessário que se conheça um primeiro termo e sua razão. Dessa forma, sendo A1 seu primeiro termo e R a razão da progressão, a sequência formada pela PA vai ser dada pelo seu termo geral, que é A1 mais n menos 1 vezes R. Um exemplo, vamos considerar a PA de termo inicial 0 e razão meio. Tá? Nesse caso, a nossa sequência vai ser dada por n menos 1 sobre 2. Por quê? Porque o nosso AN vai ser igual ao termo inicial, 0, mais n menos 1 vezes a razão, que é meio. Então, você ficou com n menos 1 sobre 2. Tá? E aí, essa PA vai ser 0, meio, 1, 3 sobre 2, 2, 5 sobre 2 e assim sucessivamente. E o limite dela vai para mais infinito, ou seja, essa progressão diverge. Em geral, a sequência gerada por uma PA sempre diverge. Já a progressão geométrica é uma sequência de números naturais não nulos, em que o quociente entre um termo qualquer e o termo antecedente é sempre o mesmo. Esse quociente é denominado razão da progressão geométrica e denotada por Q. Assim como a progressão aritmética, toda PG é uma sequência formada por uma recorrência, ou seja, é necessário conhecer o seu primeiro termo. Dessa forma, seus termos são dados pelo seu termo geral, a n igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n menos 1. Por exemplo, vamos considerar aí a PG de termo inicial 1 e razão meio. A sequência gerada por essa progressão geométrica é dada pelo primeiro termo, A1, primeiro termo 1, que multiplica a razão elevada a n menos 1, que nos dá o AN igual a 1 sobre 2, 1 sobre 2, elevado a n menos 1. Essa daqui é aquela sequência R elevado a n. Como o R é menor do que 1, então essa sequência vai convergir para 0. Né? Então essa PG converge. Entretanto, se Q fosse 2, a gente teria que o R seria maior que 0, e aí essa sequência iria divergir. Em geral,
Se a razão da PG é menor que 1, a PG converge. E se a razão da PG for maior que 1, a PG diverge. Tudo bem? E aí, gostou dessa nossa aula sobre sequências numéricas? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como todos os livros que nós usamos e também para todos os nossos cursos que estão aí disponíveis para vocês. Então era isso, abraços e até a próxima aula.